Oi, voltei e hoje eu vou falar sobre Casa de Ferreiro Espeta de Pau, que foi como a gente terminou o último vídeo, mas eu vou falar ao longo desse vídeo. E hoje eu entrevistei algumas pessoas fluentes em português, na língua portuguesa, no caso brasileiros, que nasceram e cresceram aqui no Brasil, e perguntei pra eles qual é a parte da língua que eles têm mais dificuldade. Pra, quem sabe, você se identificar que mesmo não tendo, mesmo nós que nascemos no Brasil e aprendemos na escola a língua portuguesa com todas as suas regras e normas, mesmo assim a gente tem dificuldade, mas não nos impede de falar fluentemente. Então, vamos assistir? Tá, mas a língua portuguesa, claro que tu tá aprendendo ela desde que tu nasceu, né? Assim, é bem fácil de aprender, né? Bem tranquilo, mas tem alguma parte dela que tu considera difícil, que tem dificuldade? eu, eu não sei se vale, que é a gente tem uma limitação de palavra, é uma reclamação, fica aí. Eu trabalho com texto, né? E às vezes eu vou traduzir do inglês para o português e falta a palavra que era óbvio que tinha que existir. Você sente isso? Que às vezes você quer falar algo que pra você na sua língua é super natural, mas em português falta vocabulário, falta expressões, forma de expressar isso? Então você não tá sozinho nessa. O que eu achei mais fácil de aprender outra língua é que não tem tanto acento de como tem no português, sabe? Sim. Então, a acentuação. Para mim, a acentuação acho que é a parte mais complicada, assim, do português, para mim, pelo menos. E acho que é a que eu mais tenho dificuldades também, assim. Sim, então acentos são os sinais que vão em cima das vogais na língua portuguesa e que mudam a entonação ou a forma como a gente pronuncia essas vogais. Para os estrangeiros mais difícil mesmo. Língua portuguesa, a pronúncia nossa é bem diferente, né? Então acho que também isso é uma das coisas mais difíceis no idioma. Sim, então muitos estrangeiros têm dificuldade em saber quando tem um acento agudo. Como que eu pronuncio esse A com acento agudo? Quando tem o tio, tem som de an. E essas diferentes entonações das vogais acabam gerando um desconforto na hora de pronunciar, mas é normal, a gente também tem dificuldade com isso. E mesmo sendo brasileiros, a gente tem dificuldade com isso. Então você não tá sozinho nessa também. Para mim os sons parecidos, mas que se escreve com letras diferentes. Por exemplo, assim, quando às vezes o S tem som de Z, aí a pessoa fica em dúvida se a palavra se escreve com S ou com Z. Eu acho em si o português complicado. Sim. Complicado. Porque são palavras parecidas, mas com jeitos diferentes de se pronunciar, né? É verdade. Sim, então às vezes o S tem som de S, às vezes tem som de Z, às vezes tem até som de X. E quando a gente precisa escrever a palavra, a gente tem dificuldade de saber qual a forma correta de escrever, mesmo sendo brasileiro, tá? Mesmo aprendendo na escola desde pequenininho. As palavras exatamente iguais, tem vários sentidos, acho que isso às vezes pega um pouco. As palavras que são homônimas em várias situações, né? Que são a mesma palavra, só que aplicadas em situações diferentes. A variedade semântica da língua portuguesa. Então, uma palavra ela pode significar aqui uma coisa, outra coisa em outro lugar, de uma pessoa para outra pessoa na mesma região. Sim. São coisas completamente diferentes. Sim, então a gente tem o exemplo da palavra manga, por exemplo, que pode ser tanto a manga da roupa, como a fruta manga, e também pode ser um tipo de luminária
que tem esse nome, manga, né? O estilo da luminária se chama manga. Então você só vai saber pelo contexto e com você tendo conhecimento e essa vivência do idioma. Mas é normal, a gente também tem essas dúvidas muitas vezes. Acho muito complicada quando deveria ser mais simples. As questões de você, né, trocar o si, o i pelo e em algumas palavras, que deveria, por exemplo, o si seria, a gente pronuncia si, mas você escreve se. Uma das dificuldades da língua portuguesa, para mim, é sempre os verbos irregulares. Isso aí pega qualquer pessoa. O verbo irregular é um problema, na verdade, em qualquer idioma, o verbo irregular é um Sim, problema. tempo verbal, concordância verbal, conjugação de verbos. Essa é uma parte que eu, particularmente, tenho bastante dificuldade. Conjugação verbal. Sim. Eu prefiro falar só de passado, presente e futuro do que aquela, sabe... Eu nem sei mais os nomes. Pretérito, imperfeito, mais que perfeito, e não sei nada. Sim. Tipo, concordância verbal, eu acho umas coisas bem difíceis, assim. Eu sempre tenho problemas com isso. Sim. Sempre tenho que ficar consultando como é que funciona. Sim. Mas acho que a conjugação dos verbos, a própria gramática, assim, eu acho que é complexa, né? Sim, a gramática também é muito complicada. Então, eu, pelo menos eu sentia isso com mais dificuldade, né? Ao longo do estudo, né? Nos estudos na escola, no colégio, eu percebia mais essa dificuldade mesmo. Então, pra mim, hoje é a gramática, né? Porque pra mim o mais difícil é a gramática. Misericórdia. Tem que lembrar das conjunções, de como fala isso, de como fala aquilo. O modo que nós falamos, infelizmente ou felizmente, né? Não é exatamente o modo correto de se dizer, então. Eu creio que o português já é complicado, né? Sim. Ele é cheio de tantos... a gramática em si, né? É muito complicado. Sim, a gramática da língua portuguesa é muito complicada, eu acho. Gabi, poxa, eu acho que vai ser unânime na sua pesquisa, todo mundo vai ir para a gramática. Todo mundo vai dizer logo de cara, gramática. Sim. Então, o que é essa gramática? A gramática é o conjunto das regras que determinam o uso correto da língua, né? No caso do português, a língua portuguesa. Tanto a escrita quanto a falada. E são as regras que a gente aprende na escola e até que a gente geralmente usa para ensinar estrangeiros. Então, a gente ensina que a regra diz que é assim que se conjuga esse verbo nesse tempo verbal para concordância verbal X. Mas, na verdade, quando a gente fala, e até quando a gente escreve de forma informal, a gente não se preocupa com essas regras. Muitas delas a gente nem lembra. A gente aprende na escola, memoriza, faz uma prova, responde numa prova e depois a gente esquece dessas regras, o que elas remetem. Mesmo sendo brasileiros, a gente faz isso. E casa de ferreiro, espeta de pau. Lembra que a gente falou sobre essa expressão no começo do vídeo e no vídeo anterior? Casa de ferreiro, espeto de pau é mais ou menos a mesma coisa que faça o que eu te digo, não faça o que eu faço. E ferreiro é a pessoa que trabalha com ferro. Mas e aí, na casa do ferreiro, em vez do espeto ser de ferro, é de pau, de madeira. Ou seja, aquilo que a gente ensina a gramática, mas a gente não aprende, não utiliza no dia a dia. Ou seja, pra gente o importante é se comunicar e conversar, bater papo. Então, não se preocupe tanto com a gramática, com as normas, com a regra, e sim em falar, em entender e ser entendido. Mas eu tenho uma profunda dificuldade com o gramatiquês. Sabe? Eu não consigo. Os nomes técnicos, a explicação técnica que usa outros nomes técnicos, as explicações, eu não consigo, eu não sei explicar. Se me perguntarem, eu não sei explicar, as pessoas ficam escandalizadas, né? Como é que você é tradutor, professor, Sim. Então não sabe, não sei, eu realmente não sei. Sim, então, né, o Francisco, mesmo sendo professor, tradutor, trabalha com a língua,
a gente acaba tendo dificuldade de saber explicar essas regras, o porquê que é assim, porquê é assado. Enfim, a gente simplesmente sabe se comunicar. Esse é o foco principal. O brasileiro ama conversar, ama bater papo. E a gente se faz comunicar, entende? Se eu tô sendo entendida, tá ok. E você, como estrangeiro, com certeza a gente vai se esforçar para entender o que você tá querendo dizer, vai te ajudar, vai te dar dicas. Mas o importante é se fazer entendido. Eu sei usar a língua, sabe? Eu sei usar bem, eu sei usar corretamente, eu identifico os erros, eu sei corrigi-los, eu sei qual é a forma culta de usar a língua, sim, mas eu não sei o gramatiquês. Sim, é isso aí o que eu acabei de dizer, né? Mas o português é uma língua linda, né? E falada no Brasil, e o brasileiro, por natureza, ama, né, conversar e se comunicar. E claro que existem exceções, mas eu vejo que é algo muito natural da nossa cultura. Gostar de conhecer, de receber as pessoas, de bater papo, conhecer novas culturas e pessoas novas. E se você está interessado em aprender essa língua, te dou todo o apoio. No próximo vídeo eu vou falar para você qual é a palavra mais bonita na língua portuguesa. Se você já tem uma ideia de qual seja, ou para você qual é a palavra mais bonita, escreve aqui nos comentários e vejo vocês lá. Tchau!